Fala galera, Insurcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui Gustavo Genovez, da 180 Seguros. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado vocês. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Enorme prazer. Obrigado do convite. Uma honra. Parabenizá-los pela iniciativa. Acho que super importante. E, em especial, por vocês também serem do ramo de transportes, né? Então, a minha carreira começou por aí. Então, poxa, muito boas memórias. Por isso também uma grande honra, um grande prazer. Agradecer o Tutu, Isso aí. um parceiro nosso, né, comum. Graças a ele, estamos aqui hoje, né? Então, Tutu, grande abraço para você. E bora lá, vamos falar de seguro, vamos falar de atuária e que seja um papo bacana. Boa, e deixando um abraço também pro Tutu aí. Isso aí. Ele que comentou num dos nossos posts ali, enfim, fez o meio campo aí. Grande abraço, Tutu. Valeu, Tutu. Obrigado. E antes de começar nosso bate-papo aqui com o Gustavo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda vai possuir uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das funções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! Boa. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas, em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamento, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. É isso aí, galera. Antes de começar o nosso... estamos com uma novidade aí no ar, não tanta novidade. Estamos no site aí do www.insurecast.com.br e lá dentro você tem a loja Insure Store. Dentro dessa loja aqui fechamos a parceria com a Roncarate, onde você pode adquirir vários livros da editora, de várias pessoas conceituadas aí do mercado, de diversos temas relacionados a seguros. Além disso, a gente tem a própria canequinha e outros produtos como esse caminhãozinho aqui que você pode encontrar lá. Vale a pena dar de presente aí para um colega seu, um grande amigo, o que for. Certo? É isso aí. Pra botar ali na sua estantinha. É bonitinho, bonito. Como o Japa falou, um dos livros que você encontra no site é Plano de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, de Augusto Frank Darrington e Bernardo Frank Darrington. Enfim, eu sempre acho que falou certo o nome, mas enfim, tomara que seja. Manda no comentário se está assistindo aí, como que pronuncia. Aí, pessoal, entrem lá no site do Insure Store e adquira o seu exemplar. É isso aí, galera. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, clicar no sininho, toda quinta-feira episódio novo no ar. Combinado? Boa. E quem quiser ajudar a gente, patrocínio@insurecast.com.br, ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela força marota, tem um botãozinho aí de valeu demais, qualquer valor é sempre muito bem-vindo. É isso aí. Tem a oportunidade de você se tornar membro do canal também. Acho que uma parcela de mais ou menos R$8 por mês, você passa a ter acesso antecipados aos vídeos. E ainda, entrando em contato com a gente, comprovando que é membro, a gente gera um cupom de desconto para você usar lá no nosso site. Outra possibilidade é colocar aqui sua logo na nossa carretinha. Faça como a Autopartes GPS, Insure Store, Crona, Gerenciamento de Riscos e W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente se acerta. Certinho, Japá? Isso aí, valeu, galera. Bora começar? Bora começar. Gustavo, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Se você puder se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, enfim. Bom, então, gente, vamos lá. Desculpa. Eu sou o Gustavo Genovez, eu estou há 29 anos e meio no mercado de seguros, atuando principalmente na área de seguros gerais,
também com passagens em previdência, saúde, mas predominantemente seguros gerais, com desses 29, 21 anos mais ou menos, ligado em alguma função atuarial, estatística, e acho que associado a tudo isso, tive também algumas passagens pela área de gestão de riscos, né? 2015, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Essa área começou a tomar bastante relevância no mercado, né? Então, acho que é uma experiência rica, uma experiência importante e logo no comecinho, né? Na apresentação a gente falou sobre seguro de transportes e quando eu comecei em 95, né? Hoje acho que nem tem mais, né? Office Boy, isso eu acho que já Office Boy contínuo, tem bastante. mais ou menos isso, né? Então eu comecei como Office Boy numa seguradora que nem existe mais hoje, a então Fênix de Porto Alegre. E por lá eu fiquei por 3 anos, aí depois comecei a ter acesso às áreas de sinistro, área operacional da seguradora e assim por diante. E a minha segunda experiência no mercado foi necessariamente com seguro de transportes. Eu fui analista de sinistros de transportes, né? Então, muito antes de ser atuário, eu comecei a militar na área de seguros, né? Então, na verdade, eu conheci a atuária pelo mercado. Através do seguro. Exatamente. Então, não tá nem nos seus planos, né? Você começou... não. Lá atrás o plano era, poxa, sei lá, eu gostava um pouco de número, né? E aí passava, poxa, administração, ênfase em comércio exterior, porque já estava com algum contato com seguro de transportes, economia, enfim. E aí um amigo meu me comentou, poxa, acho que tem um curso que você vai gostar e assim por diante, coisa e tal. Comentou, fui olhar e aí foi, né? Então eu costumo... Eu nem sabia que existia até entrar no mercado. Eu também nem sabia que existia atuário. Esses seres existem, né? Eles se alimentam, falam, vivem. Engraçado porque se hoje pouca gente conhece, lá atrás, na época que eu me formei, na época que eu entrei na faculdade, muito menos gente conhecia, né? Então eu falava para a família, a avó falava, poxa, mas... Dá dinheiro isso aí? Mas... Não vai ser médico, não vai ser advogado, o que é isso, né? Não vai trabalhar, não? Que é mais ou menos por aí. E aí eu costumo brincar que, acho que antes de ser atuário, né, eu prefiro ser um curioso técnico de seguros. Legal. E como que é o curso, assim, de atuário? É muito... De alguma forma tentar ser bastante preditivo, cálculo, que tem aulas de seguro no meio, como é que é? Então, eu sou formado aqui pela PUC de São Paulo, né? Então, via de regra, você tem uma carga predominante de matérias quantitativas, né? E com muito foco em predição. Se eu puder resumir de uma forma bem geral, a gente está falando de associar probabilidades a valores de dinheiro no tempo. Sempre tem que visualizar muito o passado também, né? Para poder tentar alguma coisa no futuro, ou não? Via de regra é isso, mas nos dias atuais a gente também convive com um desafio novo e extremamente importante, que são os riscos emergentes e para os quais a gente não tem experiência, a gente precisa encontrar alguma alternativa para precificar. Então, via de regra é isso, você olha para trás, observa, aplica algum método preditivo, se o que se pretende segurar por tempo maior, entra a parte da matemática financeira, né? Então, vamos simplificar chamando a atuária da combinação de matemática financeira com as probabilidades de ocorrência dos eventos que se pretenda garantir, né? Tá bom. De uma forma bem geral. Então, a gente está combinando estatística com matemática financeira. Normalmente, variações do valor de dinheiro e etc. Exatamente. E normalmente, nos seguros de danos, onde predominantemente as vigências tendem a ser anuais ou menores,
o impacto, a relevância da predição estatística, ela é maior do que a variação do dinheiro no tempo. Uhum. Então, por exemplo, no seguro de automóvel, normalmente o que mais pega no desafio de precificar é a estimativa das frequências. Né? No seguro de transportes, a estimativa das frequências de acidente, de roubo, e aí você tem um ferramental estatístico para conseguir prever. Valores, seguro de transportes, via de regra, está travado na nota fiscal. Né? Então, a variação do valor no momento de saída, no ponto de partida, até o momento de chegada no ponto de destino, não tende a sofrer uma grande variação. No seguro de automóvel, por exemplo, a gente tem o referencial da tabela FIPE. Então, condições normais de temperatura e pressão, isso tende a ser razoavelmente constante. Poxa, mas é sempre assim? Não. A pandemia, a guerra... O mundo tá mudando muito rápido, não, é que né? por isso que veio o putz, porque não sei se você reparou, na hora que você tá falando, vai depreciar. Só que eu lembrei, não, porque pós-pandemia lá, com o negócio do chip lá que sumiu, a FIP fez isso aqui. Exatamente, exatamente. Então, isso impactou demais o mercado de automóvel, né? Eu, particularmente, nunca havia vivenciado um período no qual o segmento inteiro, as maiores companhias que atuam nesse segmento, via de regra, todas perderam dinheiro. E por quê? Porque essa variação, ela não estava precificada, não estava no radar de ninguém. Né? Então, nós nos deparamos com esse desafio. Ainda que exista uma prevalência maior da predição das frequências, nessas situações a variação dos valores torna-se bastante relevante. Agora, no segmento de previdência, a questão do valor do dinheiro no tempo ganha uma relevância bem maior, porque a gente está falando de contratos muito mais longos, né? E aí essa mescla da parte de matemática financeira, valor do dinheiro no tempo, com a predição dos eventos, as probabilidades de morte ou sobrevivência, invalidez, essa junção ela ganha uma relevância muito maior, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo. Você falou do transporte, né? Que de fato, do ponto A para o ponto B, você não vai sofrer grandes variações ali. Tende a zero. Mas ao longo do tempo, uma inflação ou qualquer que seja o problema financeiro pode elevar o teu valor médio de sinistro. Exato. Isso é considerado? De uma forma bem tentando simplificar o desafio, imagina que quando a gente vai precificar, quando as seguradoras vão precificar seus produtos, você tem um primeiro desafio que é precificar frequência, estimar a frequência, e por outro lado, dado que ocorreu, quanto que eu vou desembolsar. Isso. Nessa perna do quanto eu vou desembolsar é que entra valor do bem, variações ao longo do tempo. Então, a depender do ramo, se o valor do bem é suscetível a variações durante a vigência, é importante estimar não só a ocorrência, mas quando ocorre, para que a gente consiga acertar a mão aqui nessa caixinha do valor. Então, muitas vezes, você tem a especificidade de estimar se ocorre sim ou não, e em ocorrendo quando, para conseguir calibrar bem aqui. Então, sim, essas variações elas são levadas em consideração no momento de precificar. E só pegando um gancho da parte anterior, o grande insumo para todo esse exercício são os dados passados, e aí entra um trabalho de avaliação de quem está efetuando todo esse exercício de, olha, o que eu estou olhando, a experiência que eu estou olhando, de fato, ela é próxima daquilo que eu estou tentando precificar hoje? Sim. Então, o histórico, não basta só ter histórico de informação. O histórico da informação é compatível seja com o risco, seja com o ambiente onde o risco está inserido hoje? Se não, poxa,
que eu faço? E aí a gente começa a trabalhar as alternativas. Tem alguma hipótese que eu possa assumir e que seja minimamente razoável para o contexto de risco que eu estou avaliando? Eu tenho alguma fonte externa de informação? Então, por exemplo, em boa parte dos ramos de seguro, existe uma correlação grande na frequência de sinistro com risco de crédito. Então, se eu não tenho a informação dentro de casa, eventualmente alguma informação dos birôs de crédito que são disponíveis hoje possa auxiliar nesse processo de precificação. E muitas vezes a gente está partindo do zero, né? E quando a gente está partindo do zero e não tem referencial, enfim, de fato você está pelado no deserto para tentar executar esse exercício de precificar. O advento de simulações aleatórias ajuda. Então, na faculdade, nas cadeiras de estatística, a gente tem contato com algumas matérias que nos possibilitam construir simulações. Então, a gente começa a fazer simulação de cenários aleatórios. E aí a gente observa o comportamento médio desses cenários. Na falta de experiência, na falta de base de dados, essa é uma alternativa para a gente conseguir precificar e pôr produto na rua. E aí, ao longo do tempo, você vai ajustando em acordo com aquilo que você vai observando. A gente estava até falando anteriormente numa outra gravação, num outro bate-papo, que eu acho que é até uma pergunta se o atuário ele tem envolvimento nisso, né? Quando você lança um produto onde você não tem experiência, a ideia é sempre começar de uma forma como se fosse um teste, né? E aí adquirindo experiência ao longo de um X período ali para sim conseguir readequar, né? Exato. O atuário, ele tem esse papel fundamental nessa decisão ou não? Via de regra, sim. E aí eu também estou te falando de uma forma bem geral, porque as companhias têm estruturas as mais diversas, né? Sim. E aí você não tem um papel único, cravado na pedra do atuário nas companhias, né? O que se tem, e aí do ponto de vista regulatório, é que necessariamente você precisa ter um atuário para assinar as demonstrações financeiras, né? Um atuário responsável técnico por toda a prática técnica da companhia. Tá bom. Você precisa de um atuário para assinar as notas técnicas atuariais de produto. Então, quando a gente fala de produto, antes de colocar o produto na rua para vender, você tem um arcabouço regulatório bastante grande antes de colocar a banda na rua para tocar. Então, isso significa dizer que você precisa estruturar a condição geral do produto e você precisa estruturar uma nota técnica atuarial. A nota técnica atuarial é o documento técnico que contém toda a metodologia técnica que sustenta a precificação daquele produto e demais variáveis técnicas aplicáveis ao produto. Além disso, nas cadeiras de gestão de risco, muitas vezes você tem atuários trabalhando, você tem atuários nas áreas de sinistro, você pode ter atuários nas mais diversas áreas das seguradoras. Agora, o que é obrigatório, né? Você ter um responsável por toda a prática atuarial e ter os atuários responsáveis pelas notas técnicas. Dito isso, o ponto de, poxa, qual que é o critério de reavaliação, de quanto em quanto tempo, o que eu estou usando, via de regra, você tem um atuário participando desse processo. Então, eu estou partindo do zero, eu não tenho experiência, vou lançar um produto, eu não tenho experiência. Poxa, mas tem uma fonte de dado pública, tem dado no DataSUS, no IBGE, que, poxa, tem uma série histórica ali que faz sentido para o risco que eu estou pretendendo garantir. Vou oferecer uma cobertura de desemprego, por exemplo, e eu não tenho experiência estatística para isso. Bom, então eu vou no site do IBGE e vou
vou buscar as séries históricas lá de desemprego. Consigo estimar uma frequência, consigo um ferramental mínimo para colocar um preço na rua. Coloco isso em nota técnica, é super importante colocar qual que é o referencial, né? Então, é um experimental, mas ele não é um chute da cabeça, né? Então, você tem todo o referencial de origem dos dados e qual a metodologia estatística que eu estou aplicando neles. E aí, nesse documento, e principalmente, além do documento, na prática, assume-se o compromisso de que, olha, periodicamente, a cada 3, a cada 6 meses, eu vou fazer uma reavaliação e, poxa, o que eu tiver que ajustar para mais ou para menos, eu vou começar a ajustar nas novas vendas até que eu consiga um pouco mais de previsibilidade com os dados próprios que eu vou conseguindo angariar com a comercialização na ponta. Uhum. E tem um outro aspecto que eu acho que é bastante importante nesse contexto, além da precificação, as regras de subscrição. Então, por exemplo, vou tentar precificar um RC de desvio de carga. Consegui uma série, não tenho experiência, consegui uma série histórica. Legal, consigo colocar um preço na rua. Mas eu consigo saber que, poxa, eu não sei se ainda tá? Eu vou usar uma referência lá de trás da minha época Sim. em transportes. Poxa, o posto Sakamoto da Dutra tinha um índice de roubo e furto muito alto. Quanto? Não sei, mas acho que uma boa prática nessa situação de gerenciamento de risco seria, olha, vamos evitar parar no posto Sakamoto da Dutra, para quem estiver indo ou voltando do Rio de Janeiro. E aí isso passa muito pela proximidade com o negócio, com as áreas técnicas, com a área de sinistro. Então, a questão metodológica, colocar o preço colocar um preço no produto para que ele seja vendido, ok, mas o trabalho da sustentação financeira, a questão do produto conseguir se manter com margens, ele vai além. A gente não pode... Nós não podemos nos limitar a simplesmente pegar uma estatística, olhar, precificar e, poxa, vamos esperar, vamos ver o que acontece. Os riscos estão acontecendo, o ambiente está mudando e muitas vezes a principal sinalização vem da área de sinistro, vem das áreas comerciais, pelo que os colegas trazem de experiências de outras companhias. E aí eu sempre chamo muito atenção para isso, porque muitas vezes isso não está em número. E assim, Gustavo, estatística é estatística. Dentro da estatística você tem o cara que está aqui e o cara que está aqui, né? Então, eu imagino que assim, e aí é uma pergunta, quando você faz uma nota técnica, você leva em consideração, e eu não sei se isso vai para a SUSEP também, o que vai agravar aquela taxa mínima e o que vai descontar, enfim, por exemplo, esse cara tem bons procedimentos de GR, eu consigo chegar até tanto de desconto, sei lá. Acho ótima pergunta, e aí acho que um esclarecimento, né? A regulação atual da parte de produto, ela demanda o seguinte: o que a gente precisa mandar previamente à SUSEP antes de iniciar a comercialização? Condição geral. Tá. Nota técnica atuarial era de envio obrigatório, mas há aproximadamente 2 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o envio da nota técnica deixou de ser obrigatório. A nota técnica obrigatoriamente deve ser elaborada, assinada por um atuário, mas ela deve ficar à disposição da SUSEP em caso de auditoria. Não só em caso de auditoria, mas em caso da SUSEP requerer. Tá bom. Então... não precisa mais protocolar lá e não. mandar. E aí até acho que um outro esclarecimento que é importante,
por hábito, a gente sempre falou, poxa, preciso aprovar o produto na SUSEP. Na Uhum. verdade, não é uma aprovação. O número do processo SUSEP é uma autorização para você vender. Esse processo de desregulamentação, que eu acho bastante saudável, ele traz uma outra carga de responsabilidade. Eu só vou fazer esse parênteses e já Claro, volto não, perfeito. para a resposta. E que também acho que tem um envolvimento bastante grande de atuários nesse processo. Então, houve uma desregulamentação. O mercado todo batalhou por isso, né? E a SUSEP vem evoluindo, acho que de uma maneira bastante razoável, né? E de uma forma geral, né? Na desregulamentação do setor, e falando especificamente da regulamentação no que se refere a produto, houve essa desregulamentação, só que, por outro lado, existe uma responsabilidade maior no que se refere à política de ética e conduta. Então, é meio que assim, olha, eu vou desregulamentar. Antes, a gente era obrigado a fazer um cara crachá, precisava preencher uma lista de verificação com uma série de itens da regulação, de que, olha, tal item está em tal página da condição geral. A gente era obrigado, além da nota técnica e da condição geral, enviar a lista de verificação preenchida e uma correspondência onde o atuário e os diretores das companhias assumiam responsabilidade de que, o que eu estou falando aqui é verdade. Tá. E só uma dúvida nesse ponto. E se eles encontrassem qualquer desvio nesse ponto aí, o atuário podia ser Em responsabilizado? última instância, sim. O que seria o problema que ele poderia sofrer? Via de regra, até chegar no CPF do atuário, poxa... Multa, né? Eu particularmente ele pede para devolver, corrige, né? Nunca presenciei. Tá. E nunca tive notícia disso. Tá bom. Mas normalmente o que acontece? Olha, poxa, está em desacordo tal ponto. A SUSEP mandava um ofício, olha, favor proceder tal adequação num prazo tal. Uhum. Né? Então, ou a seguradora adequava, ou se coubesse justificativa, a seguradora justificava, tinha esse trâmite. Poxa, mas é uma coisa que repetidamente a seguradora está pisando na bola. Suspende o produto. Tá bom. Até adequar. Tá bom. Normalmente para aí. Olha, poxa, mas é uma infração grave e repetida. Multa. Suspende produto, multa. Ô, Gustavo, existe também, a SUSEP ela pode atuar caso a sinistralidade do produto esteja muito em desacordo em relação à nota técnica? Via de regra, eu vou responder isso pegando um gancho da outra resposta, né? Então, SUSEP deixou de fazer esse cara crachá no momento do envio do produto, até porque antes, para a gente conseguir um número de processo SUSEP, em alguns casos a gente demorava 1 mês, 15 dias, 1 mês, não tinha prazo para isso. Mudou. Então, mandou a condição geral através do registro eletrônico de produto disponível no site da SUSEP, instantaneamente vem um número. Então, já pode vender. Coloca no material de comercialização, pode vender. Só que, em contrapartida, nós somos obrigados a respeitar, a elaborar e respeitar uma política de ética e conduta. Então, nessa política de ética e conduta, tem uma série de compromissos, não só da atuação da companhia em relação à disponibilização de canais de atendimento e assim por diante, mas como da adequação do produto ao público-alvo. E aí, normalmente, nas fiscalizações periódicas que a SUSEP faz, ela começa a olhar para isso. Então, é meio que assim, cara, eu estou confiando em você, estou te dando um voto de confiança. Então, eu espero que você cumpra e aí eu vou confirmar, primeiro olhando tua política de ética e conduta e depois buscando evidências de que você está cumprindo. E aí, a SUSEP também tem canais disponíveis ao público. Então, eu também posso contar uma maravilha, mas se a SUSEP estiver recebendo uma enxurrada de reclamação do produto que eu estou vendendo, alguma coisa não está funcionando, né? Então,
E aí, quando eu mencionei, o atuário também tem um papel importante nisso, poxa, como é que eu mensuro, né, esse fit entre público-alvo e característica do produto, né? Então, acho que houve essa mudança regulatória, né? Então, tudo isso para responder a questão da nota técnica. Teve também uma outra mudança recente, quando a SUSEP, especialmente nos seguros de danos, ela estabeleceu a classificação do que é grandes riscos. Isso. E o que não é grandes riscos, né? Ah. Então, para grandes riscos, as condições gerais nem precisam ser enviadas. Pra te dar maior liberdade pra você operar do jeito que você falou. Isso, Você pode não convém você. E por que isso? Porque a SUSEP parte da prerrogativa de que um cliente que é grande risco, ele tem condições de analisar o contrato de seguro e discutir com a seguradora. Ele tem uma estrutura por trás boa o suficiente para conseguir avaliar o contrato de seguro. Então, não precisaria... O respaldo da SUSEP pode ser um pouco menor, vamos dizer assim. Né? Não precisa ficar olhando aí realmente esse produto, essa cláusula aí. Agora, a empresa geralmente tem risk manager, tem diretoria jurídica. Exatamente. E vai por diante. É diferente da pessoa física ou da pequena e média empresa que está contratando um seguro e não necessariamente tem um aparato jurídico para avaliar o contrato de seguro. Né? Então, isso também eu achei super positivo. Né? A questão da sinistralidade, né? Eventualmente pode estourar. Automóvel, como a gente falou, no momento que estourou a guerra da Ucrânia, né? A Covid no Vida, enfim, você tem alguns fenômenos que causam isso, né? E normalmente, como que a SUSEP faz esse monitoramento? Não necessariamente pela nota técnica. Do ponto de vista regulatório, as seguradoras têm exigências bastante substanciais de envio de dados para a SUSEP. E a partir desses dados que mensalmente são enviados para a SUSEP consegue fazer testes de consistência nas provisões técnicas. Isso. Então, se eu tiver com um problema de sinistralidade, alguma provisão de sinistro minha vai estourar, e aí a SUSEP consegue pegar por teste de consistência. Tem um teste que se chama teste de adequação de passivo, que as seguradoras devem executar, guardadas aí as diferenças de segmentação no mercado, S1, S2, S3, mas via de regra 2 vezes ao ano, semestralmente, e por esse teste se avalia os atuários, né, as seguradoras, os seus respectivos atuários, devem avaliar se todo o passivo da companhia está corretamente constituído. E se não tiver, provisão adicional. Então, o arcabouço regulatório que envolve todo o monitoramento das provisões técnicas, ele é bom o suficiente a permitir a SUSEP fazer esse monitoramento, questionar o que ela entender que deve questionar. Os atuários têm uma responsabilidade adicional de, além das provisões técnicas, que normalmente são estimadas e que ficam sob responsabilidade dos atuários, semestralmente realiza-se essa reavaliação de todo o passivo, né? E se nessa reavaliação, essa reavaliação de todo o passivo, ela também é auditada, né? Então você tem um segundo olhar para isso. E adicionalmente, você também tem indicadores de liquidez e solvência. Se alguma dessas pontas estiver apresentando desvios muito significativos, isso é claro e evidente para a SUSEP. Então, ela vem nas seguradoras, ela questiona as seguradoras, ou através dos próprios testes de consistência que ela elabora e ela disponibiliza para as seguradoras. Os relatórios de auditoria atuarial são enviados para a SUSEP, é mais uma forma dela identificar qualquer problema. Por todas as demonstrações financeiras e práticas atuariais, a SUSEP consegue mensalmente monitorar solvência das seguradoras. Então, se o índice de solvência baixar de 100%,
ela sabe na hora, e aí isso tem um cascateamento de steps regulatórios, se a gente pode chamar assim, Uhum. bastante Rígido. rígidos. E starta na hora ali Starta mesmo? na hora. Né? Starta na hora. Solvência e liquidez starta na hora. Então, eu tenho a responsabilidade, enquanto atuário de seguradora, de não deixar chegar. Se chegar, eu tenho que avisar. Entendi. E com um plano de ação. Ah, você já se antevê e já... Eu devo, olha, vai estourar, estourou, o que eu vou fazer? Uhum. Se eu não fizer nada, ela vem. Entendi. E Gustavo, isso daí para solvência, né? Solvência e liquidez. Vamos imaginar que assim, a seguradora como um todo, ela tá com índice bom de solvência. Mas tem um produto X que tá dando prejuízo há 5 anos, há 10 anos. A SUSEP pode implicar com isso? Pô, se esse produto aqui você não é capaz de fazer não. Ou o que você tá fazendo aí que tá dando só prejuízo? Sei lá, alguma coisa desse tipo? Ela pode questionar. E aí, você pode ter as mais diversas justificativas para manter Uhum. ou planos de ação para readequação. Acho que um exemplo claro que a gente tem no mercado, não em termos de produto, mas em termos de cobertura. Uhum. É muito difícil você, a preços competitivos, conseguir uma boa sinistralidade em cobertura de dano elétrico no patrimonial. Uhum. Mas a cobertura de dano elétrico ela não é vendida isolada. No contexto dos produtos, os produtos tendem a dar margem positiva. E aí, poxa, é parte do jogo. Legal. Não chega a interferir tanto. Não, ela tem toda a prerrogativa de questionar, Uhum. né? Mas existem situações em que isso acontece. E aí, Uhum. a analogia pode ser feita para produtos dentro de grupos ou intragrupos de ramo. Então, por exemplo, poxa, eu opero RC ônibus e não consigo ganhar dinheiro. Mas eu ganho dinheiro no automóvel. E no conjunto da obra É positivo. é positivo. Então, faz sentido eu manter. E, por outro lado, eu só consigo ter o automóvel porque eu tenho um RC ônibus Uhum. dependendo do meu canal de distribuição. Uhum. Então, em última instância, Sim, sim. se eu deixar de ofertar, além de por outro- desassistir os segurados, parece não fazer sentido porque no final do dia o conjunto da obra é positivo. Faz sentido, né? Quer perguntar? Posso só fazer Claro. só mais um complemento que eu acho importante em relação às cadeiras da faculdade, né? Então, você tem a predominância de matérias quantitativas, né? Então, matemática financeira, matemática atuarial, estatística, isso permeia o curso inteiro. Mas você também tem algumas cadeiras específicas para teoria geral do seguro e você tem cadeiras de macro, microeconomia, cadeiras de contabilidade que ajudam muito Uhum. e de direito. E aí, por que eu sem qualquer prejuízo para as cadeiras para as matérias de contabilidade, economia, e a gente caminha muito junto com os contadores, né? Principalmente quando a gente está falando de atuários que atuam com provisão técnica, né? São nossos parceiros, são nossos irmãos de dia, né? Mas os atuários que atuam predominantemente em produto têm como par, os seus pares também são os colegas de área jurídica. E aí isso é muito importante, porque muitas vezes, na estrutura do contrato, do contrato de seguro, você pode encontrar algum risco que está escrito, que se está no contrato e vai para a rua, você é obrigado a garantir, e que eventualmente você não precificou. Uhum. Então, o trabalho conjunto
na estruturação de produto com a área jurídica e também com a área de sinistro, ele é extremamente importante. Então, na faculdade, você também tem algumas cadeiras de direito e eu acho que esse conhecimento, né, o primeiro acesso às primeiras noções jurídicas, eles ajudam muito, especialmente aqueles que atuam com foco maior em produto. E Gustavo, assim, até pegando o gancho disso que você falou, fora seguro, assim, o que mais que o atuário atua, assim? Via de regra, tudo que envolver incerteza, você pode ter uma atuação de atuário, né? Então, fundo de pensão, a natureza é muito próxima, né, da previdência, né? Mas fundo de pensão, bancos, então preciso mensurar a provisão de devedores duvidosos, o impairment, né, do crédito que eu estou concedendo. Poxa, eu quero avaliar qual que é a probabilidade de aumento ou diminuição do risco de crédito daqui para frente, para ver se eu preciso afrouxar, se eu posso afrouxar ou se eu preciso apertar a minha política de concessão de crédito. Cabe atuário aí? Cabe atuário aí. Investimentos de uma forma geral, né? Cabe. A parte de gestão de risco, não só para seguradoras. Uma questão mais empresarial, né? Cabe, porque esse arcabouço de gestão de risco, ele envolve avaliação de riscos relacionados à perenidade sim. da atividade, não só da seguradora, mas da atividade empresarial. Então, você tem risco político, você tem risco reputacional, que podem impactar mais ou menos determinados setores da economia. Então, a atuação não é restrita ao mercado de seguros. Agora, no Brasil, e acho que no mundo de uma forma geral, mas falando do Brasil, a gente tem uma concentração da atuação de atuários no mercado de seguros, seja pela questão da incerteza, pela necessidade preditiva, né? E a gente também tem o estímulo regulatório. Porque, obrigatoriamente, para assinar um parecer atuarial, tem que ser um atuário. Para assinar uma nota técnica atuarial, precisa ser um atuário. E as seguradoras, elas são obrigadas a designar perante o SUSEP quem é o atuário responsável técnico. E não necessariamente precisa ser funcionário próprio, pode ser um terceiro, pode ser um... Pode. Deixa eu... Não, eu queria alguma coisa, eu ia entrar num assunto mais específico, assim, Gustavo, mas... E aí, fica tranquilo também, se... as apólices de transporte, a gente tem lá a questão das apólices tipo averbáveis, né? Aquela que ele tem que averbar, informar o embarque antes do início do risco, para depois você juntar tudo no mês e fazer o faturamento e começo do prêmio. E aí a gente fala que isso na verdade, isso aí gera um prêmio, que é o prêmio ganho, né? O prêmio de fato ganho na apólice. E aí você tem uma modalidade de apólice ajustável, né, que é uma apólice que você pega a informação da estimativa de quanto o embarcador vai movimentar de carga e no final de 12 meses, no 13º mês, normalmente você faz a análise para ver se realmente se ele teve movimentação a mais ou a menos. Por que eu não sei se é atuarial isso. Por que nas apólices ajustáveis, normalmente o prêmio que pode ser parcelado, né? Você já gera o prêmio, você já sabe que você tem estimativa. Você tem 1 bi de movimentação anual e eu vou cobrar 500 mil reais de prêmio durante esses 12 meses. Esses 500 mil reais, ele não entra como um prêmio ganho inicial. Porque, vamos lá, e é independente da apólice ser ajustável, eu acho que vale um conceito geral, né? E aí depois a gente cascateia para o que é ajustável.
as apólices normalmente têm 1 ano de vigência, Uhum. né? As ajustáveis ou as averbáveis, né? A diferença é que as averbáveis vão Mês a com mês. endossos mensais, né? Isso. Nas ajustáveis, a gente tem a vigência de 1 ano, eu tenho o valor em risco total para aquela apólice durante 1 ano e cobrei um prêmio para aquele ano. Posso parcelar à vista, ou em 3, em 4, 5, em 10? Independentemente da forma de parcelamento. A Ah. questão do prêmio ganho, vamos isolar um pouquinho o parcelamento, né? Vamos imaginar que ele pagou prêmio à vista. Uhum. E ele pagou 1.200.000 de prêmio. Vamos imaginar 1.200.000. Então isso... Por que eu não posso chamar aquele 1.200.000 de ganho É. no momento em que eu Ele emito? pagou, Ou que ele pagou. Ele pagou ou emitiu? Porque imagina que ele pagou à vista, né? Uhum. E eu te falo, poxa, eu só posso chamar esse prêmio de meu numa fração de 1/12. Então, E por quê? por quê? Porque se ele solicitar o cancelamento, eu preciso devolver. Ah. E aí, imagina que 1º de janeiro, 1.200.000 de prêmio, Uhum. até 31 de dezembro. Só que dia 31 de janeiro, o transportador bate na seguradora e fala, eu vendi a transportadora, eu quero cancelar. Caso eu tivesse chamado aquele prêmio ganho de meu, Fora da realidade. eu estaria totalmente fora do contexto do risco. Eu falaria que a sinistralidade seria muito menor do que a real no início. Eu poderia me apropriar do prêmio fazendo uma aplicação. Imagina que eu fizesse uma aplicação daquele prêmio num determinado investimento e cuja liquidez não fosse tão imediata, eu teria problema para devolver o 11/12 para o segurado. E mais do que isso, o conceito geral por trás do prêmio ganho é, dado o prêmio emitido, eu só posso chamar de ganho aquele prêmio correspondente ao período que já decorreu da vigência. Porque se tiver cancelamento, aquele risco já foi. Eu já cumpri com a minha obrigação de garantir aquele risco. Agora, no nosso exemplo, dos 11 meses subsequentes de vigência, é risco a decorrer. Eu não cumpri com a minha obrigação de garantir risco perante esses 11 meses que estão no futuro. Então, se eu não cumprir com a minha obrigação, eu também não posso me apropriar daquele prêmio que é referente àquele período a decorrer, independente da forma de pagamento. Agora, se ele pagou à vista 1.200.000, o prêmio correspondente ao mês de janeiro é meu, porque se acontecer qualquer sinistro ocorrido durante o mês de janeiro, eu vou pagar. Então, 100.000 daquele prêmio é meu ganho. Agora, os 1.200 complementares, eu preciso devolver para ele. Por quê? Porque eu não tenho responsabilidade. O cancelamento está com data do dia 31 de janeiro. A partir de 1º de fevereiro, se acontecer sinistro... para ele. Seria uma informação errada para a companhia. Exato. Ela não seria juridicamente sustentável, porque eu estaria me apropriando de uma coisa para a qual eu não dei a contrapartida. Do ponto de vista atuarial, ela estaria totalmente incorreta, porque o período de risco decorrido foi só de 1 mês, e aí, por consequência, eu poderia demonstrar uma sinistralidade muito mais baixa do que a que de fato o seria. E imagina que ele estivesse pagando o prêmio mensal. Ele pagou só a primeira, né? 100 mil reais. Beleza, aqueles 100 mil reais são da companhia, prêmio ganho, não devolvo. Cancelou a apólice, os outros 1.100.000 complementares, prêmio cancelado, ele não pagou, não tem o que devolver, vida que segue. Eu gosto muito desse exemplo porque imagina o seguinte, ele pagou o prêmio em 2 vezes. Primeira vista, segunda ele pagaria em fevereiro. Ele solicitou o cancelamento. Dia 31 de janeiro. Eu recebi 600 mil. A mesma lógica.
Não importa, é pelo... 100 mil, inteligência. janeiro, prêmio ganho. Daqueles 600 mil que eu recebi, 500 mil seriam referentes ao período de fevereiro até junho. Eu devolvo para ele. E os outros 600 mil referentes a julho, dezembro, ele nem me pagou, cancela e vida que segue. Entendi. Agora, dentro disso, como é que funciona a tabela de prazo curto lá, e aí, independente do ramo? Eles têm umas compensações? Pô, você cancelou muito antes, o percentual é um pouquinho maior, existe isso? Existe assim, hoje não existe a obrigatoriedade de uso da tabela de prazo curto. Tá. Normalmente a tabela de prazo curto ela era utilizada quando o segurado solicitava o cancelamento. Então, se o segurado solicitasse o cancelamento, devolução prazo curto. Se a seguradora solicitasse o cancelamento, devolução pro rata. Isso por quê? Para desestimular a prática de cancelamento. Hoje, em todo esse processo de desregulamentação, eu, enquanto seguradora, defino a regra. Então, hoje eu posso devolver pro rata, seja por iniciativa minha da seguradora, seja por iniciativa do segurado. Tá bom. Então, não existe essa obrigatoriedade hoje de ter tabela de prazo curto. Mas ela existia normalmente, as seguradoras, né, a aplicavam quando o cancelamento vinha por solicitação do segurado e ela era um pouco mais gravosa do que o critério pro rata para desestimular a prática de cancelamento. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. E como é muito específico dos transportes, isso se não tiver, não tem problema se você não tiver mais na vivência disso. Mas eu acho que faz uns 6, 7 anos, a SUSEP determinou uma regra lá, que assim, para as coberturas adicionais, você tinha que precificar. Não mais a taxa única, considerando tudo. Pra ser honesto, e aí já, pra você que tá mais no dia a dia disso, eu não vi isso pegar na prática, assim. Você tem seguradora que pegou e determinou percentual, então se o cara deu a taxa única de X, já quebra a taxa aqui automaticamente no sistema. Outras eu já vi a pólice nem falando de valor de cobertura adicional, que eu acho que é o mais comum tudo, até. Cara, tem de tudo. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Assim, eu acho que tem 3 coisas importantes nisso. Então, a primeira, obrigatoriamente no front das apólices, nos certificados, nas especificações, enfim, em algum lugar do contrato de seguro, mas essencialmente no front das apólices, a gente é obrigado a discriminar cobertura, valores e prêmio. Né? E isso é regra geral, né? Não é só para o transportes. Agora, vamos imaginar a taxa única, né? Eu acho que mais importante do que taxa única, eu consigo demonstrar o racional do preço cobertura a cobertura? Então, vamos imaginar o seguinte, sei lá, estou num RCT-RC e vou colocar uma cobertura de carga e descarga, e vou colocar uma cobertura de... Puta, me ajuda aí. Limpeza de pista. Limpeza de pista, tá. É que limpeza de pista não tá, mas beleza. Exemplo. E elas têm limites menores do que os limites da básica, do RCT, né? Então, na estrutura do produto, eu consigo estimar qual é a taxa, qual é o prêmio do RCT, eu consigo estimar qual é a taxa da limpeza de pista e eu consigo estimar qual é a taxa da carga e descarga. Consigo calcular o prêmio de cada uma delas. Se eu somar o prêmio das 3 e dividir pelo valor do LMI ou da nota fiscal da mercadoria, eu chego numa taxa única. Então, mais importante do que aplicar a taxa única, eu poderia falar de taxa única para fins de aplicação. Então, o transportador, cara, ele só funciona lá no
no back-office dele se ele tiver uma taxa única. Não adianta, o cara não funciona de outra forma. Eu consigo transformar aquela granularidade numa taxa única? Eu consigo. Mas dentro da nossa cozinha na seguradora, eu consigo ter... Quebrar isso, né? Esse desmembramento? Consigo. Cara... E é isso que eu tenho que reportar para a SUSEP, não necessariamente o que está na pólice. Exato. Então, assim... então é por isso que eu nunca vi isso. Agora, assim, os valores, os LMIs, minimamente você tem que deixar especificado. Tem que tá. Agora, eu consigo me adequar à realidade do transportador e dar uma taxa única para ele? Eu consigo. Agora, internamente, eu tenho esse cascateamento? Eu tenho. Ok. E aí, a gente entra num segundo passo de que a gente está falando dessas coberturas adicionais que estariam no 654. E na nota técnica está estipulada por cobertura quanto você tem que cobrar? Na verdade... Tem a taxa mínima atuarial para cada cobertura. Depende também, né? De cada nota técnica, se não me engano. O principal, prerrogativa. Qual que é a metodologia e quais são os dados? E aí, eu não determino quanto eu vou cobrar em cada apólice, mas eu determino um parâmetro mínimo de tarifação. Então, falo, olha, eu não opero com menos do que isso. Eu travo o piso, né? E aí esse ponto é importante também, pegando um gancho numa coisa que você tinha me perguntado antes. Poxa, para a SUSEP, se eu tenho uma ideia média de risco, mas eu tenho um cidadão que está aqui, um transportador que está aqui, outro transportador que está aqui. O que eu faço? Então, quando eu falo de metodologia, qual que é o método que eu vou aplicar para precificar, eu normalmente descrevo quais as variáveis que vão impactar no preço daquela cobertura. Um seguro de automóvel, por exemplo. O perfil do seguro de automóvel. Ele é tão complexo, ele tem tantas combinações que não dá. Não dá para mostrar taxa para todas as combinações. Então, lá atrás, o que acabou acontecendo? Eu descrevo um método. Então, eu vou utilizar uma metodologia estatística XPTO, modelos lineares generalizados, para precificar seguro de automóvel. Ótimo. Poxa, mas eu tenho milhares de possíveis combinações de perfil, não dá para colocar isso num papel. Eu mando a minha base de dados. Porque no automóvel ele vem precificadinho ali, né? Eu mando a minha base de dados. Aí no transportes, eu poderia ter a mesma situação? Poxa, eu poderia ter a mesma situação. Só que normalmente o perfil, no transportes, ele é um pouco menos complexo, mas por outro lado o gerenciamento de risco acho que tem um peso um pouco maior, né? Sim. Então, a gente menciona a metodologia que a gente está aplicando, a gente menciona as variáveis que impactam, e no transporte ainda dá para mostrar um referencial mínimo. Antigamente, eu já peguei, assim, já li notas técnicas anteriores bem antigas, assim, que você tinha taxas mínimas por mercadoria. Cara, hoje isso é inviável. Lá nos primórdios, a gente tinha a tabela de origem e destino. Sim, sim. Né? Ainda se usa, Às vezes se usa. Agora, poxa, sei lá, eu quero precificar por tipo de mercadoria e tipo de carroceria do caminhão. Eu encontrei um estudo que me prova que carroceria tipo Sider tem... Mas aí quanto mais simples pra mim é melhor, como subscritor, velho. Vamos imaginar, estamos no esdrúxulo. Sim. É muito diferente. É a ponto diferente de diferenciar a taxa? Legal, vou colocar lá na nota técnica. Mas daria pra fazer? Dá, pô. Super dá. Agora, mercadoria, eu preciso ser exaustivo? Eu poderia criar um grupo frutas? Eu poderia criar um grupo frutas. Eu preciso entrar no mérito de todas? Não. Eu poderia falar, olha,
tipo de mercadoria impacta? Impacta na precificação. Eu vou falar de carne e não carne, ou remédio e não remédio. É a segmentação que eu tenho. Eu preciso entrar na granularidade de todos os remédios? Não, não preciso. Mas o ponto fundamental é isso que eu estou fazendo, esse critério que eu estou adotando, nessa segmentação que eu estou discriminando, garante sustentabilidade para o produto e para a companhia? É essencialmente isso que eu tenho que provar. Mais do que um cara crachar na nota técnica, espera-se, né, condição fundamental de que eu pratique aquilo que eu coloco no papel. Mas o mais importante, tem fundamento? Para de pé? Eu consigo, com o tempo, provar que, olha, o carne e não carne da minha nota técnica traz uma margem mínima, pelo menos, para a seguradora? Traz. Então, ok. Eu não preciso entrar na nota técnica em todos os detalhes, por exemplo, da subscrição. Mas, por exemplo, aqui eu acho que o Rafael disse assim, Gustavo, o dinamismo, a gente fala que o mercado de transporte se autorregula às vezes, né? Você tem a nota técnica das seguradoras que foram lá criadas, só que o mercado é tão dinâmico que ela já mudou e às vezes o cara nem atualizou a nota técnica. Tá lá com a nota técnica de 20 anos atrás, sei lá. Isso tá errado? Via de regra tá. E aí... Prazo? Tem que atualizar a cada 5 anos. Normalmente você coloca, o que a gente coloca, um período de tanto X de tempo, e aí fica a teu critério, eu vou reavaliar o produto. Eu não preciso voltar e provar e anexar em algum lugar que eu reavaliei. Mas seria importante que eu guardasse as evidências. E aí, eu compartilho muito com vocês uma linha de pensamento pessoal minha, né? E que ela é compartilhada com os colegas com quem eu já dividi ou divido jornada, né? A nota técnica, ela, na minha visão, ela tá para ajudar a suportar o negócio. Ela não deve ser um óbice. Eu não devo fazer da nota técnica um serviço cartorial. Então, significa dizer o seguinte, no momento em que eu estou estruturando, eu consigo estabelecer um critério mínimo de precificação que seja de fato um mínimo minimório. E aí é uma autocrítica para mim. Porque eu poderia falar, cara, eu consigo estabelecer um padrão mínimo aqui de tarifação. Cara, mas esse meu mínimo me coloca fora do mercado. E aí? O mínimo que você fala assim, muito alto, né? Não vou fechar nada. Não vendo. Não vende. Ou um mínimo muito baixo, que aí o subscritor vai, só vender aquilo ali. Ganhou tudo, estourou a carteira. Tem que ter um... Então, assim, eu acho que tem a necessidade dessa autocrítica e eu acho que também a empatia de, poxa, sentar do lado do técnico, do responsável pela carteira de transportes, pela subscrição, amigão, puta, faz sentido para você ou não? Se não fizer, putz, você consegue me ajudar? O que eu poderia olhar que eu não estou olhando? É o que a gente brinca às vezes, né? Se a inteligência artificial cotasse, não fecharia uma conta. Não, mas agora tá fazendo sentido, cara. Entendi. Não, tá fazendo sentido. Depende da nota técnica atuarial. Agora... Porque ele ia interpretar aquilo que tá estabelecido para ele, né? E aí... eu acho que ou não, né? A autocrítica também vale para o lado de lá, porque a nota técnica também não deveria ser um desculpômetro do tipo, cara, puta, eu tô fazendo porque tá na nota técnica. Ou não vou fazer porque não tá na nota técnica. Perfeito. Se não tá, puta, por que não tá? O que a gente precisa fazer? Tem que tá errado aqui, né? O que a gente precisa melhorar? E aí, não é uma guerra de foice. Não,
É você. Migão, me ajuda. Exato. Então, assim, olha, eu... E atualiza depois. Exato. E atualiza. Porque, como a gente falou, é dinâmico. Então, assim, cara, putz, eu tenho na nota técnica uma segmentação de carne ou não carne, mas eu nunca transportei a para de papel. Não tenho referência de apara de papel na nota técnica. E aí? Putz, aí o subscritor chega pro atuário, amigão, me ajuda. O que eu posso considerar, né? E aí começam as premissas. Poxa, é só RCT? É mercadoria de fácil combustão? Você tem algum outro referencial? Se não tiver, cara, de tudo que a gente tem aqui, acho que o que mais se aproxima é papel e celulose. Puta, eu tenho uma taxa de papel e celulose aqui. Puta, eu vou pegar emprestado. E vamos. Boa, boa. Acho que é isso, né? Você se disponibilizar ali a discutir, a aprender e a evoluir, né? Eu acho a atuarial muito legal por causa das estatísticas. Porque para o subscritor é importante você conhecer bastante histórico, número, para você. Óbvio, você não vai conseguir ter a previsibilidade, você tem os outliers. Assim, você quer ver uma coisa? Um dos trabalhos que eu participei na carteira de transportes, puxa, que eu guardo com muito carinho, a SUSEP na regulação, não só para o transporte, mas para o mercado de seguros, tem lá uma provisão chamada PPNG-RVNE. Puta, que legal, sobre isso. Então, hora, cara. É o prorata do prêmio, né? Para tudo aquilo que está vigente e não está emitido. E nas apólices averbáveis, o risco é decorrido. Então, chegou no dia 30, eu sei que tem um monte de coisa vigente e que não tá emitido, e eu só vou conhecer, sei lá, no mínimo 15 dias depois da virada do mês, e muito. Ou 2 meses depois. Exato. Realmente assim. Mas a gente tem que trabalhar com o cenário do seguinte: se a companhia fechar a porta hoje, eu tenho recurso, tenho reserva suficiente para bancar esses riscos, então vem a PPNG-RVNE. E aí, se a gente falar, vamos imaginar faturas averbáveis, a seguradora trabalha com uma linha de que, independentemente da data de início de vigência, o faturamento para no dia 30. Então, imagina que a pólice começou 15 de janeiro, a primeira fatura vai de 15 a 30, depois 1º a 30 todos os meses. Mas parou no dia 30. Se eu olhar o endosso, eu vejo o final de vigência dia 30. Então eu falaria, cara, não tem risco a decorrer que iniciou em janeiro que está transbordando para fevereiro. Não. Com o endosso, o documento diz isso, mas os embarcadores, os transportadores, eles não avisam a seguradora quando eles chegam no destino. Eu sei a data da origem, a data de partida. Então, se você imaginar que um transportador está saindo com um caminhão dia 29 de janeiro de Porto Alegre, e ele vai com uma carga para Roraima, ele provavelmente vai chegar em fevereiro. Sim. Mas ele avisa antes, através da verbação. Ele avisa. Eu tô saindo aqui com, sei lá, 500 mil aqui de Porto Alegre para Roraima. Só que ele tá saindo... Minha viagem, ele averbou porque é no mesmo dia, né? Um dia antes do embarque, sei lá. Você falou dia 29. Só que você não sabe quanto que o cara vai eu não chegar sei. no final. Eu só sei que ele vai chegar... Tomara que chegue, senão é sinistro. Depois da virada do mês. Sim. Eu preciso estimar isso, cara. Então, como é que vocês fazem num grande volume? Então, aí é que, poxa, super entrou um trabalho de parceria com a área técnica de transportes. Então, assim, eu não tenho a data de chegada lá no destino. Eu vou estimar. Eu sei que a maior parte dos meus embarques é a região sudeste, eu tenho uma mínima parte inter-regiões geográficas e
tudo que for transporte rodoviário, seja RCT, seja 621, 3 dias é a vigência que eu vou estipular por embarque. Eu estimo. E aí eu falo o seguinte, olha, se eu pegar o prêmio mensal da fatura e dividir pela... Vou assumir que a distribuição de saídas de embarque ela é linear ao longo do mês. Então, se eu pegar o prêmio e dividir por 30, eu tenho uma ideia do prêmio diário. Sim. Se o embarque dura 3 dias, na minha pressuposição, então o embarque que saiu dia 30 está dentro do próprio mês. Tá. Dia 1º, dia 2 ele chegou no destino. 2/3 do prêmio do dia 30 seria uma RVNE. O embarque que saiu dia 29 e 30 no próprio mês, dia 1º, mês seguinte, 1/3 do prêmio do dia 29, RVNE. Então, 2/3 do prêmio do dia 30, mais 1/3 do prêmio do dia 29, é a minha PPNG RVNE. Para o que é RCT, para o que é 621. Para o 622, a gente deriva... falar do internacional. A gente deriva por modal. Porque navio, dependendo do local, é 30, 60 dias. E aí a gente começa a pegar a experiência prática dos subscritores, da turma de sinistro. Cara, puta... Quando você pega sinistro, você tá aqui na aduana, mas você descobre que a carga tá sinistrada, me dá um cheiro de quanto tempo mais ou menos demorou o embarque da origem até a chegada no destino. E a gente vai coletando evidência a partir daí. E aí, a partir daí, a gente põe método. Caraca, e aí vai virando, como fala, informação para calcular tudo. Usa RVNE, PPNG, RVNE. Né? É do sinistro, como que é? Eu esqueci o nome, tô tentando lembrar. PSL, IBNR. IBNR, porque você sabe quanto tempo você tá demorando pro cara te avisar sinistro, aí você, quanto sinistro que eu tenho na rua aí que ainda não me foi avisado? Puta que pariu. Porra, mas... eu não vou falar aqui isso, mas tudo bem. Depois eu falo. Não, fala agora, porque agora eu fiquei curioso. Não, mas depois eu falo. Coisa confidencial? Não é nada. Depois eu falo. Cara, mas, é sensacional, cara. Isso é muito interessante, até porque a área de atuar, ela tem que estar conversando muito com a área técnica. Eu acho que deveria, cara. E eu não vejo, exato. Talvez eu não perceba isso hoje. Porque você teria uma base muito mais fidelizada, até para os provisionamentos mensais. Uhum. Até para você lançar para a SUSEP números. Tem... Até para entender, ensinar o cara a calcular exposição e não calcular sinistro que passou somente. Sinistralidade do mês, tudo de uma forma mais consistente. É que assim, por que eu gosto muito desse modelo de atuação? E eu acho que, sob a perspectiva atuarial, os atuários têm muito a contribuir para esse contexto. Porque no final do dia, a gente deveria ser capaz de conseguir explicar o porquê que está ruim ou porquê que está bom. Uhum. E para conseguir explicar isso, a gente só vai conseguir se a gente tiver a noção exata do que está acontecendo no negócio. Porque quando a gente olha os números não mentem. Então a gente consegue metrificar, a gente consegue mensurar, e ok. Mas eu vejo a frequência de acidente aumentar muito no RCT de um mês para outro. Cara, poxa, mas eu fechei a maior conta de transportes da companhia. Ainda não teve emissão. E como ela é muito grande no primeiro mês, já veio uma carga grande de sinistro. Normalmente é assim. Vem primeiro sinistro. Primeiro sinistro, depois vem o prêmio. E aí? Né? Você já joga o IBNR lá em cima. Hoje, essa questão, pegando um gancho dessa questão da RVNE, né? Lá na 180, nós somos uma companhia dedicada a varejo, a B2B2C, e um dos focos que a gente tem é imobiliário. E
eu posso ter, por exemplo, uma imobiliária que ela fecha um movimento de venda de seguro num determinado mês, todas as vigências de janeiro, ela vai me informar em fevereiro. Se eu tiver olhando base de dados, só a base de dados, eu vou demorar um pouco para perceber. Eu vou perceber, mas eu vou demorar. Agora, se eu estiver muito próximo da área de negócio, a área de negócio me dá a característica do negócio, na virada de janeiro eu já consigo fazer uma RVNE. Já ajusta, né? E aí eu não corro o risco de ficar subprovisionado. Uhum. Porque eu vou descobrir, mas eu vou levar um tempo. Sei lá, eu vou levar 2, 3 meses. Ok. Se essa variação ela não for materialmente significativa para o todo da companhia, ok, justifica-se. Agora, se isso é muito relevante, isso pode ser um problema. É porque aí é o efeito inverso da apólice ajustável que ele falou, que você emitiu o prêmio, mas vai receber aos poucos. Esse aqui você já está com risco. Exato. E aí no cenário de que... vai me trazer um número totalmente... No cenário de que, quando a gente calcula a provisão técnica, a gente sempre parte do pressuposto que na data que a gente está calculando, a gente assume um cenário de runoff. Então, a companhia está fechando a porta. Se a companhia está fechando a porta, eu tenho recurso suficiente para honrar os riscos que eu estou assumindo. E aí, por que a RVNE é importante? A PPNG RVNE é importante. A PPNG, ela é a provisão que mantém os recursos necessários para os sinistros a ocorrer. Porque senão você vai levar a tua sinistralidade. E assim, a apólice ajustável... Desculpa te cortar. Imagina. A apólice ajustável... A apólice ajustável, ela não poderia entrar ou entra dentro do cálculo da RVNE? É que aí a ajustável, ela entra, mas o efeito dela, ela vai ser tão maior ou menor, e isso vale para qualquer tipo de apólice, ajustável, não ajustável. Qual que é a diferença entre a data de início de vigência e a data de emissão? Se a ajustável começa em janeiro e foi emitida em janeiro, RVNE 0. Agora, naquele exemplo que eu estava dando, as vigências de janeiro eu só vou conhecer para emitir em fevereiro. Então, quando eu fecho janeiro, eu estou com um monte de risco lá vigente que não está emitido. Então só vale para verbável, então. Aí a verbável, via de regra, é onde mais pesa. Por quê? Porque necessariamente a gente só vai tomar conhecimento do risco, tomar conhecimento no sentido de emitir... Sim. Depois de um mês e tanto. Mais de um mês, quase 2 meses. Imagina que a nossa companhia tivesse uma apólice averbável. Vigência de janeiro. A gente provavelmente vai emitir para o final de fevereiro, começo de março. Isso. O que eu faço dia 31 de janeiro com fechamento? Você vai botar um prejuizão lá? Eu preciso ter uma estimativa de RVNE. No primeiro dia de vigência ainda. E aí, tentando colocar em 2 grandes blocos, o desafio de provisão técnica que nós temos, principalmente em seguros de danos, é a provisão para tudo aquilo que já ocorreu, são as provisões de sinistro. Então, PSL, IBNR, o ajuste da PSL, que se chama IBNER, tem provisão de despesa de sinistro. Então, você tem um... O que é o E? O E então, vamos lá. A gente tem o Y e o E. Então, o IBNR, o geralzão, ele é IBNYR, Incurred but not yet reported. Ocorrido, mas não avisados. O E é Incurred but not enough reported. Ok. Não suficientemente estimado. Entendi. E aí o não suficientemente, tanto para mais quanto para menos. Tá bom. Essa é uma das, se não a única, uma das únicas provisões que pode assumir valor negativo.
Por exemplo, o segurado ligou avisando um sinistro de RCT. Qual que é o meu critério de avisar sinistro? Esdrúxulo, tá? Valor da nota fiscal. Todo sinistro eu aviso pelo valor da nota. Só que eu não tenho perda total de nota fiscal em todo sinistro de RCT. Né? Então imagina que historicamente o valor do sinistro médio seja metade do valor da nota fiscal. O que eu, enquanto atuário, preciso fazer? Dado que o critério é avisar valor de nota fiscal, eu preciso chegar com o IBN-ER, reduzindo o tamanho daquela PSL, de forma que eu reflita metade do valor das notas fiscais para todos os sinistros que estão avisados. Entendi. Isso é esdrúxulo, né? Sim, não, mas tá claro. Mas, tá claro. Mas é mais para facilitar o conceito. Sim. Por exemplo, no automóvel. O segurado ligou chamando o guincho, avisando sinistro. Para todo sinistro eu aviso tabela FIP. Perda total. Né? Aí eu preciso trazer a PSL para a realidade, né? E por que é importante a gente ser justo com a demonstração financeira da companhia? E aí a gente fala de todos os aspectos contábeis e das provisões técnicas pelas quais os atuários são responsáveis. Faltar é um problema porque compromete saúde financeira. Mas excesso de conservadorismo é um problema também porque isso incorre em base tributária. Então, o olhar da SUSEP ele vale para as duas pontas, porque imagina que ninguém está preocupado com resultado, com sinistralidade alta, eu deixo a PSL correr pelo valor de nota fiscal dos sinistros de RCT. Todos os sinistros, valor de nota fiscal. Putz, a sinistralidade vai lá para a lua. Né? E tudo bem, na hora que paga, ajusta, mas eu estou fazendo esse ajuste. Ferro de todo mundo. Eu estou fazendo esse ajuste em regime de caixa. Quando eu estou pagando, eu preciso fazer o ajuste em regime de competência. Eu preciso fechar um mês justo. Então, se eu avisei 1 milhão a valor de nota e eu sei que, em média, eu vou gastar 500 mil, eu preciso chegar com uma provisão diminuindo 500 mil da PSL. Se eu não fizer isso, eu comprometo a base tributária, a base de apuração de tributo. Entendi. E você vai pagar o imposto são indevido. Muito menos. Eu reduzo base tributária. São 2 órgãos de governo, SUSEP e Receita. Então, se muitas vezes quem está de fora acha que, tá bom, o problema é errar para menos, né? Não, o problema é errar para mais também. A gente também é cobrado por errar para mais. Sim. Caramba. Caraca, Gustavo. Sim, meu, não é um negócio fácil de lidar, né? Não. E principalmente porque é estimado, né? Estimado, é verdade. Gustavo, eu tinha mais umas 500 perguntas aqui, porque tá bem interessante, mas enfim, a gente já tá avançado no tempo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente. Imagina. Posso só fazer um último comentário? Claro. Porque acho que esse é uma coisa de propósito, né? Não só para a parte atuarial, mas acho que para todos nós que militamos na área de seguros, né? Tem um dado que ele é muito importante e eu acho que faz valer a pena a jornada, né? Então, a questão social do seguro, né? A gente prestar reparação, a indústria de seguro prestar reparação em caso de sinistro, eu acho que natureza fundamental, mas todas as provisões técnicas do mercado, elas precisam de lastro. A gente contabiliza, mas a gente precisa falar, eu tenho dinheiro para isso aqui. E o que é esse dinheiro? Via de regra, você tem regulamentação específica para isso, mas vamos simplificar a abordagem aqui, vamos falar que a maior parte desses recursos que fazem lastro para a provisão técnica estão em títulos do governo. Isso significa dizer que o mercado de seguros ele é um dos principais financiadores da dívida pública brasileira e que possibilita a manutenção de boa parte das políticas sociais. Eu não estou entrando no mérito político, eu só estou entrando
estou entrando no mérito de que, além da importância da reparação, o Instituto Seguro, o mercado de seguros, ele tem uma importância fundamental para financiar a dívida pública brasileira. E muitas vezes isso não é muito claro. Então, eu acho que isso também é motivo de orgulho para todos aqueles que militam no segmento, né? Seja lá onde for. Mas trabalhar no segmento de seguros também acho que tem essa coisa de propósito por trás, né? Então, eu sempre gosto de reforçar esse ponto. Boa. Gustavo, perfeito, cara. Perfeito, obrigado. Gustavo, deixa eu te fazer uma última pergunta. Claro. O meu amigo aqui recebeu uma cotação lá. Aí tinha um sinistro ali, ó, de 2 milhões de reais, além de vários menores. Aí o cara falou pra ele, esse sinistro aqui foi uma eventualidade. Aí ele corta esse sinistro, né? Não precisa considerar no carro. Brincadeira, Gustavo. Muito obrigado pela... Imagina. Também queria agradecer muito a oportunidade. Foi um enorme prazer. Parabéns pela iniciativa de vocês. Acho que vocês conseguem suprir uma carência, uma lacuna de trazer de forma leve, de forma fluida, né? Muitas coisas que são, à primeira vista, muito técnicas, muito difíceis, né? Então, parabéns pela iniciativa, agradeço em meu nome, também agradeço em nome da 180. Legal. A galera lá ficou super animada, né, com o podcast, então vale o agradecimento também em nome da 180 e, mais uma vez, em meu nome, muito obrigado, viu? É isso, a gente que agradece. E vamos ver se a gente marca depois um segundo bate-papo, que a gente acabou nem falando do prestamista, outras boa, coisas. É verdade. Vamos entrar nesses temas aí. É muito assunto. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amigos e clicar no sininho. Assim você vai ser notificado toda vez que esse episódio, assim como os outros, forem pro ar. Boa. E pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Gustavão, obrigado pela aula. Valeu, gente. Obrigado. Audiência, super obrigado. E vamos junto. É isso aí. Beijo. Valeu. Valeu. Falou.